Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés de Cades Barneia para explorar a terra prometida. A história de Caleb é muito conhecida entre os cristãos justamente por conta desse episódio e também pela forma como ele demonstrou fidelidade e confiança nas promessas do Senhor. Caleb era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Existem várias discussões sobre a ascendência exata dele. Isso porque Jefoné, seu pai, é designado na Bíblia como o Quenezeu, ou seja, um descendente de Kenaz. E os quenezeus provavelmente foram um dos povos nômades que peregrinaram no deserto do Sinai. E quando Israel migrou em direção ao norte, alguns desses povos se juntaram aos israelitas. Possivelmente foi isso que aconteceu com a família de Caleb, sendo então anexada à tribo de Judá. E nesse ponto, alguns intérpretes consideram que talvez o pai de Caleb tenha se casado com uma mulher da tribo de Judá. Mas por outro lado, vários estudiosos observam que essa hipótese não faz muito sentido por causa de uma questão cronológica. Se a família de Caleb se juntou ao povo de Israel durante a peregrinação após a saída do Egito, Caleb então já tinha de ter nascido naquele tempo, visto que ele tinha 40 anos de idade quando foi enviado a Canaã por Moisés junto dos outros espias. Portanto, se a mãe de Caleb era mesmo uma filha da tribo de Judá, o relacionamento dela com Jefoné, o pai de Caleb, tem de ter começado antes dos israelitas saírem do Egito, o que é muito improvável. Seja como for, mais tarde Caleb conquistou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo de Judá, e isso fica evidente quando vemos que Nasson, filho de Aminadab, era o líder da tribo, porém foi Caleb que representou Judá entre os espias na missão de reconhecimento de Canaã, ao lado de Josué e outros 10 espiões. Inclusive, mais tarde, Caleb também aparece como um daqueles que dividiram a terra de Canaã em territórios tribais. Em Josué, capítulo 15, versículo 13, nós lemos que Caleb recebeu a sua parte da herança da terra no meio dos filhos de Judá. Essa expressão parece ser um bom indicativo da raiz estrangeira de Caleb, ou seja, de que ele não era um membro nativo daquela tribo. Mas tempos depois, já na época de Saul e Davi, os descendentes de Caleb ainda eram respeitados em Judá. Dos 12 espias que partiram para explorar a terra prometida por Deus, apenas Caleb e Josué demonstraram confiança no Senhor, enquanto os demais espias insistiram em desencorajar o povo de Israel, relatando que, apesar de a terra ser farta, ali havia grandes cidades e terríveis habitantes. E o povo de Israel agiu de forma infiel a Deus e não confiou em suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido. E a incredulidade dos outros 10 espias foi castigada pelo Senhor quando eles morreram de praga. Por outro lado, Caleb e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. E especificamente sobre Caleb, o texto bíblico diz: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb era mais velho do que Josué, por isso, na ocasião do reconhecimento da terra prometida, ele exercia certa liderança, e às vezes até é mencionado sozinho. Quando Caleb foi enviado para espiar aquela terra, ele tinha 40 anos de idade, conforme nós lemos em Josué, capítulo 14 e versículo 7. E a Bíblia dá testemunho da fidelidade de Caleb a Deus, ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, colocando-o assim como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. E após 40 anos de peregrinação no deserto, devido à sentença imposta por Deus sobre a geração incrédula de Israel, Caleb e Josué entraram em Canaã e foram decisivos na grande conquista daquela terra. E depois das ações militares de Josué, que acabaram subjugando aquele lugar, cada tribo recebeu a responsabilidade de ocupar o território que lhe havia sido designado. Naquele tempo, Caleb já era um homem idoso, porém, mais uma vez, ele se mostrou ser um exemplo de fé e vigor para toda a nação ao reivindicar as suas posses.
Caleb exigiu ficar com a região de Kiriat Arbá, nas montanhas do sul, que depois foi chamada de Hebrom. Aquela terra era chamada de Kiriat Arbá porque Arbá foi o maior homem entre os Anaquins, ou seja, provavelmente ele foi um dos gigantes que havia aterrorizado os 10 espias incrédulos e covardes enviados por Moisés. E quando pediu aquela terra, Caleb fez com que Josué se lembrasse dos dias em que ambos estiveram ali na missão de reconhecimento e a forma como Moisés, usado por Deus, lhe prometeu a terra em que ele havia pisado o pé, conforme lemos em Josué, capítulo 14 e versículo 9, onde o texto bíblico diz: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Naquela ocasião, Caleb também disse que 45 anos já havia se passado, mas que o Senhor o conservou com vida para poder obter a realização da promessa. Então, aos 85 anos de idade, Caleb declarou que estava tão forte e disposto, da mesma forma como estava quando ainda tinha 40 anos. E, novamente, ele reafirmou sua confiança no Senhor ao dizer que Deus seria com ele e que todos os inimigos seriam expulsos daquela terra. Quando foi conquistar Kiriat Sefer, Caleb ofereceu a mão de sua filha em casamento ao homem que ferisse aquela cidade. E a Bíblia diz que foi Otiniel quem liderou a invasão e conquistou aquela terra. Dessa forma, Otiniel casou-se com Acsá, filha de Caleb, e mais tarde tornou-se o primeiro juiz do povo de Israel. Inclusive, Otiniel era parente de Caleb. Os estudiosos apenas discutem se Otiniel era um irmão mais novo de Caleb ou seu sobrinho. Isso porque a expressão original usada no texto bíblico para falar da ligação familiar entre Caleb e Otiniel favorece as duas interpretações. Então, diante de toda essa história, fica claro que Caleb foi um homem muito temente a Deus. Embora tivesse vindo de uma família estrangeira, Caleb permaneceu de pé enquanto milhares de israelitas caíram. Por sua fé, ele pisou e herdou a terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Ele creu no Senhor e confiou em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Os anos tinham se passado e com eles sua juventude havia ido embora, mas Caleb tinha certeza de que a palavra de Deus jamais passaria. Por isso, mesmo idoso, com mais de 80 anos de idade, Caleb tinha a disposição de um jovem para ir à guerra, confiando na fidelidade do Senhor. E se você gostou de saber quem foi Caleb na Bíblia, compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva em nosso canal se ainda não se inscreveu e deixe também o seu comentário contando o que você consegue aprender com a história de Caleb.